aula da nossa Escola Dominical da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Hoje continuarei então trazendo aqui algo interessante sobre o nosso tema, vivendo acima da média. Amados, hoje eu gostaria de fazer um parênteses especial aqui, desde que nós estamos nos aproximando aí das eleições municipais. E hoje eu quero fazer uma reflexão bíblica em cima da nossa função em relação à política. Será que o crente deve se envolver com a política? Qual deve ser o posicionamento da Igreja de Jesus em relação a tudo que está acontecendo, né, no nosso país, na nossa cidade, à medida que se aproximam as eleições municipais no Brasil todo? Como fica a atuação daqueles que são cristãos? Então eu quero fazer uma reflexão bíblica para ajudar você, né? Porque faz parte também do nosso tema, como eu posso influenciar a minha sociedade, como eu posso viver acima da média. Realmente a pessoa que vive acima da média é uma pessoa que é formadora de opinião, ela influencia outras pessoas. E realmente esse termo política, ele é bastante complicado no nosso país, né, no mundo todo, mas no Brasil especialmente. Pessoas têm opiniões diferentes a respeito deste assunto. O termo política no Brasil é algo desagradável, mas não pode ser assim. E nós então faremos aqui uma reflexão rapidamente para que possamos dar a você instrumentos, ferramenta bíblica de convicção de como deve ser a tua atuação nesses tempos agora de eleição, como nós podemos influenciar a nossa sociedade. É sempre bom começar entendendo lá atrás como é que funcionava quando Deus criou todas as coisas. Então, rapidamente eu quero passar um histórico para você. Você que conhece a Bíblia sabe que Deus então cria o mundo e coloca no jardim do Éden um casal, Adão e Eva. Ali havia um relacionamento entre o homem e Deus diretamente. Logicamente, depois veio o pecado, a desobediência de Adão e Eva, e Deus os expulsa do paraíso. Mas então, a partir desse momento que o homem não consegue mais se relacionar face a face com Deus, então nós vamos ver no mundo, na humanidade, algo diferente. Ao serem expulsos do jardim do Éden, né, Adão e Eva vão se multiplicando, vão vindo seus filhos e netos, e nós vamos entendendo que a Bíblia nos mostra que havia ali um relacionamento entre Deus e os patriarcas, ou seja, o pai de cada família. Mas não havia um relacionamento totalmente direto, ou seja, não era possível mais os patriarcas, descendentes de Adão e Eva, não era possível ver Deus face a face. Mas Deus enviava anjos, Deus se manifestava com algumas manifestações chamadas teofanias, né? Alguns sinais, algo extraordinário acontecia, e assim Deus ia se relacionando com os pais, o chefe de cada família ou os patriarcas. Passado alguns anos, né, nós vamos ver que, infelizmente, os descendentes todos de Adão e Eva e depois os descendentes de Noé, eles vão se afastando, os povos vão formando a sua própria sociedade, as suas próprias organizações. E nós vemos que depois de Noé, passam-se vários séculos, nós chegamos numa condição em que Deus olha para a face da terra e não existia mais ninguém servindo a Deus como Ele realmente queria que o fizesse. Aí nós chegamos por volta do ano de 2000 a.C., em que Deus acaba, no meio daqueles povos que existiam, Ele chama um homem, né, chamado Abraão, para dele formar uma nação. Então aqui
nós vemos que desde o relacionamento entre Deus e Adão, depois Deus e os patriarcas, aqui Deus intervém diretamente, chamando um homem para dele formar uma nação. E a palavra lá em Gênesis 12, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, diz o Senhor. E a chamada de Abraão ocorre por volta de 2000 anos antes de Cristo. E ali então, Abraão vai tendo visitações de Deus. Então é interessante que nessa altura da história, vários povos estavam organizados, mas Deus chama então Abraão para fazer dele uma nação peculiar, um povo de propriedade exclusiva. Só que ainda então, esse relacionamento entre Deus e o homem era um relacionamento em que Deus enviava, como nós já dissemos, alguns anjos, falava de algumas maneiras, com algumas manifestações. Deus falava com o patriarca. Portanto, Abraão ainda é no regime patriarcal. Passam-se vários anos desde entre Abraão e Moisés, cerca de 600 anos se passam, e aí então Deus resolve formalizar para o povo hebreu as suas leis. Então nós chegamos aqui 600 anos depois de Abraão, chegamos no período de Moisés. E você conhece a história, o povo hebreu estava escravizado no Egito, lá esse povo se multiplicou. Então Deus ouve o clamor do povo que estava escravizado e resolve levantar um líder chamado Moisés. Com Moisés, Deus liberta o povo do Egito e começa a caminhada de volta para Canaã, a terra prometida. Então, na época de Moisés, nós temos o seguinte quadro: várias nações no mundo existindo, porque os descendentes de Noé haviam se multiplicado. Aí Deus chama um homem, Abraão, para formar uma nação específica, o povo hebreu. E na época de Moisés, Deus resolve formalizar para o povo hebreu, que vivia no meio das nações, Deus resolve formalizar as suas leis. E aqui nós encontramos uma passagem que é bastante interessante. Em Êxodo, capítulo 19, nós encontramos exatamente o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui em Êxodo 19, versos 5 e 6, nós vemos que Deus resolve formar daquele povo hebreu uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes. E ali então Deus traz, através de Moisés, as leis formalizadas, que não foram apenas os 10 mandamentos, mas centenas de outros mandamentos e regras. Então, em 1400 a.C., na época de Moisés, nós vemos então a formalização de algumas leis que determinavam o relacionamento entre o povo e Deus. Mas até aqui também a estrutura era Deus falando com o líder do povo e criou-se a figura do sacerdote. Então, a partir de agora, a partir de Moisés, oficialmente se cria essa figura, o sacerdote, que teria a responsabilidade de cuidar das questões de sacrifício, as questões espirituais, o líder, que no caso aqui era Moisés, e Deus. E Deus falava diretamente com o líder do povo. Essa é uma estrutura que nós encontramos até o período no final do Velho Testamento. Deus, o líder, o sacerdote e debaixo deles o povo. Passados vários anos, nós vamos lá para o livro de Samuel,
E aí começa então uma pequena modificação na estrutura social, na estrutura de governo, né, do povo hebreu também. Aí nós vamos lá para 1 Samuel 8 e nós encontramos o seguinte: tendo Samuel, que na época era sacerdote, vários anos depois, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E aí lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Então nós já falamos aqui desde Adão, passando por Abraão, depois de Abraão Moisés, depois de vários anos, cerca de 300 anos depois de Moisés, nós vemos o povo hebreu cercado de outras nações que existiam no mundo. As outras nações tinham outro regime de governo, mas o povo hebreu, até a época de Samuel, a estrutura era Deus, o sacerdote e o líder do povo, mas agora eles pedem um rei também. Dizem os anciãos aqui de Israel: você já está velho, Samuel, e nós precisamos eleger um rei, como as nações ao nosso redor têm reis. E aqui nós encontramos um momento muito importante, uma crise, inclusive, não é? Samuel se sente rejeitado, a Bíblia diz na sequência, e Deus vai e diz: não, Samuel, não se preocupe, porque eles não estão te rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Mas mesmo assim, Deus ordena Samuel para que promova a escolha de um rei para o povo hebreu. Então aqui, a partir de Samuel, nessa época, nós vamos ver uma mudança de governo muito importante, em que o povo hebreu passa a ter reis, ou seja, se estabelece aqui monarquia. Okay? Agora, vindo mais recentemente para a história moderna. Então nós vemos então que até o povo hebreu, em determinado momento da história, rejeitou aquele governo que tinha, onde o líder falava diretamente com Deus, onde o sacerdote cuidava das coisas espirituais. Esse governo, Deus, o líder, sacerdote e o povo, esse governo chamava-se teocracia, governo de Deus. Nessa época aqui, Samuel já velho, o povo de Israel, o povo hebreu, rejeita a teocracia e busca uma monarquia. E assim vai se desenvolvendo até o final do Velho Testamento. Aí nós passamos a ter uma estrutura um pouco diferente. Aí nós temos Deus, o rei, o sacerdote e a figura do profeta. Então, a partir desse momento em que Israel escolhe um rei, que o primeiro foi Saul, nós vemos então essa estrutura se formando: Deus, o rei, o sacerdote e o profeta. E o profeta funcionava como uma consciência de Deus para o rei. Quando o rei estava se afastando daquilo que agradava a Deus, nós vemos Deus enviando o profeta para exortar, falar com o rei. Aí nós temos essa estrutura, então, especificamente com o povo hebreu. As outras nações, elas vão se organizando também com monarquias, com impérios, até que mais modernamente nós chegamos naquilo que conhecemos como democracia, parlamentarismo ou regime comunista. E aí então fica a nossa questão. Hoje, 2020, nós brasileiros vivemos numa democracia, que é um regime de governo do povo. Existem outras nações no mundo que também vivem debaixo de uma democracia,
Existem algumas nações que vivem num regime parlamentarista, que é diferente, né, de você ter o governo do povo com um presidente, você tem os parlamentares governando. E ainda hoje nós temos o regime comunista, né, em alguns países do mundo, que na verdade é um regime autoritário, de um homem, de um líder ou de um grupo de líderes que governam diretamente a nação, sem que a nação tenha direitos democráticos. Então, regimes socialistas, comunistas, eles não permitem que o povo tenha voz, tenha voto, tenha oportunidade de se manifestar. Em 2020 nós temos algumas nações ainda assim. Hoje nós encontramos dentro das nações do mundo os regimes democráticos mais justos, mais próximos do que seria uma justiça, estão em alguns países da Europa. Aqui no Brasil nós ainda temos grandes dificuldades com o nosso regime democrático. Mas qual deve ser então a minha postura? Eu, brasileiro, cristão, vivo num país com um presidente, com um parlamento, com um sistema de justiça e oficialmente nós vivemos numa democracia. Como deve ser a minha atuação? Como deve ser a minha participação como cristão? Primeiro, a Bíblia nos ensina a respeitar autoridades. Romanos 13 fala que toda autoridade constituída, ela foi constituída por Deus e ela deve ser respeitada. Por outro lado, nós encontramos em Mateus 5, verso 6, uma palavra de Jesus dizendo que o cristão deveria ter fome e sede de justiça. Também em Mateus capítulo 6, Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Em Mateus também Jesus fala que o verdadeiro cristão deve ser sal e luz do mundo. Então aí é a nossa discussão. Hoje nós vivemos aqui num país ocidental, debaixo de um regime democrático. Como eu como cristão, como devo atuar, como devo influenciar, pensando na questão do reino de Deus. E aí é importante que você entenda que, de um lado nós temos o reino de Deus e de um outro lado o governo humano. Essa é a grande dificuldade e o grande desafio de nós cristãos. Porque nós vivemos debaixo de um governo humano, mas nós devemos viver segundo os princípios do reino de Deus. Olha que interessante, reino, subentende? Rei. Reino de Deus não é democracia. Reino de Deus não é o governo do povo. Reino de Deus é o governo do rei, que é justo, bom e santo. Então eu devo viver segundo os princípios do rei, do meu rei, né, do reino de Deus, mas eu vivo num sistema humano. Então nós temos que fazer essa ligação entre o reino de Deus e a minha responsabilidade de influenciar o governo humano sob o qual eu estou. Então a Bíblia nos fala claramente que deveríamos influenciar porque devemos ser sal e luz do mundo. Sal e luz do mundo, não é? Mas existe uma grande tensão aqui entre o governo humano e o governo de Deus. Nós sabemos isso, porque os princípios que nós encontramos na Bíblia nem sempre são seguidos pelos nossos governantes. Deus nos fala para obedecer aos nossos governantes, mas nem sempre eles vivem debaixo dos princípios do reino de Deus. Então aqui nós temos uma grande tensão. E nos cabe, como cristãos, dentro do governo que nós estamos inseridos, uma democracia, saber influenciar esse sistema. Nós devemos influenciar esse sistema com os princípios de Deus, com os princípios da palavra. Tito nos fala algo importante aqui, lá mais para o final da nossa Bíblia, nós encontramos uma palavra de Paulo para Tito.
Aqui no capítulo 2 de Tito, Paulo diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então aqui está uma palavra extremamente importante. Nós cristãos vivemos hoje no presente século. No caso de nós cristãos brasileiros, vivemos debaixo de um governo democrático, mas nós somos chamados a viver de forma sensata, justa e piedosa. E o próximo verso diz: aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, qual deve ser a nossa atuação como cristãos? Aí sim, devemos então entender algumas coisas. Eu devo obediência primeiramente ao meu Deus, que é o Rei de um reino justo. Mas eu estou aqui vivendo numa sociedade com um regime democrático, com o seu sistema, né? Nem todo regime democrático tem o mesmo sistema, mas nós vivemos num regime democrático presidencialista. Nós temos que eleger os nossos representantes, escolher os nossos prefeito, governador, parlamentares. Então aqui no Brasil nós temos a liberdade de escolher os nossos representantes no poder e no governo, e isto é democracia. Então é exatamente nesse ponto que nós devemos exercer a nossa cidadania brasileira, mas também a nossa cidadania do céu. Eu quero deixar bem forte aqui a palavra de Jesus: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então o que a Igreja de Jesus hoje, na sociedade brasileira, tem que promover é a justiça de Deus. Nós devemos representar na sociedade os princípios da palavra de Deus. Por isso o cristão não deve aceitar o aborto, por isso não devemos aceitar a liberação das drogas e uma série de outros requisitos aí. Porque nós devemos exercer sobre a sociedade a influência dos princípios bíblicos. Mas nós só podemos fazer isto através dos canais que existem na nossa sociedade. Então, os canais que existem, um deles, principal, é o voto, a escolha dos nossos representantes. Mas eu acredito muito que nós devemos colocar cada vez mais cristãos representando o reino de Deus nas posições chaves da sociedade. Não só na política, mas em todas as áreas de atuação do ser humano. Nós precisamos ter bons cristãos representando ali o reino de Deus, na área da medicina, da engenharia, nas áreas sociais, na área da política também. Então fica aqui uma palavra sobre esse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente nós não vivemos debaixo de uma teocracia, de um governo direto de Deus, não. E na verdade a Bíblia nos ensina que os governos humanos estabelecidos, a maioria deles é contra o governo de Deus. E isso vai piorar com o passar do tempo, a ponto do surgimento, de surgir futuramente, num futuro breve, um homem, um governo humano que vai se levantar totalmente contra Deus, que será o governo do anticristo. Então nós temos essa tensão. Os governos humanos, sejam eles da Europa, da América do Sul ou do Oriente, não importa. Os governos humanos estabelecidos na face da terra hoje, normalmente, na sua grande maioria, são governos contrários ao governo de Deus, ao reino de Deus. E esse é o nosso dilema. Eu sou um cristão submetido ao reino de Deus, mas devo influenciar a minha sociedade através dos canais que eu tenho de influência dos princípios de Deus. Então, espero ter esclarecido algumas coisas importantes para você. Saiba você, cristão, que em primeiro lugar você deve buscar o reino de Deus. E os critérios que você deve usar para escolher um governante, para votar ou para atuar na sociedade,
esses critérios têm que estar baseados nos princípios da palavra de Deus. E assim nós devemos viver até o final, debaixo do governo de Deus, tentando influenciar os governos humanos para sermos sal e luz do mundo, ok? Espero que nessas eleições que se aproximam aí, você possa receber de Deus uma direção, sabedoria, para a gente poder influenciar ao máximo, segundo os princípios da palavra de Deus. Vamos viver acima da média, vamos procurar influenciar positivamente as pessoas à nossa volta. Que Deus te abençoe. Até a próxima.